Bom, pessoal, vamos falar de uma eleição que vai repercutir diretamente aqui no Brasil, na Europa e no mundo. Estou falando de uma eleição que define a economia de um país, as relações comerciais e diplomáticas de um país, que interfere na política interna de um país e, portanto, vamos falar da super terça da eleição, da pré-candidatura das eleições norte-americanas que ocorrerão em novembro desse ano. Eleitores de 15 estados norte-americanos realizaram ontem as primárias do país na chamada super terça. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu em 14 estados e praticamente cravou sua escolha dentro do Partido Republicano. Com isso, a pré-candidata Nikki Haley, socorro, oficializou sua desistência, mas disse que não vai apoiar Trump, graças a Deus. Do lado democrata, e sem nenhuma surpresa, o atual presidente Joe Biden vai concorrer à reeleição. Ele também venceu em 14 estados. Tá aí o Trump e o Biden. Eu já vou passar para a próxima notícia, aí a gente já debate as duas juntas, vamos? Vamos lá. O presidente Lula também se reuniu hoje pela manhã com o presidente espanhol, Pedro Sánchez. Depois do encontro, o brasileiro negou que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia tem andado para trás e disse que o Brasil está pronto para assinar os termos. Porém, alguns países da Europa têm sofrido pressão, claro, por parte dos agricultores, principalmente na França, mas também Alemanha e Holanda, que são contrários à aliança sob o argumento de que haveria uma concorrência desleal com a entrada de mercadorias de países como o Brasil. Quer dizer, claro que, evidentemente, lá é protecionismo mesmo para o agronegócio, daqueles. Vamos ouvir um trecho da fala do Lula sobre isso. Vamos lá. Nós estamos hoje prontos para firmar o acordo com a União Europeia. Estamos prontos. O que acontece é que a França, já há muito tempo, não é de hoje, traz um problema com relação aos seus produtores agrícolas. Qual é a minha tranquilidade? A minha tranquilidade é que, segundo informações, a União Europeia não depende do voto da França para fazer o acordo. A União Europeia tem procuração para fazer o acordo e a França pode não gostar, mas paciência, faz parte do acordo, a França faz parte da União Europeia. Presidente Lula, para que provocar o Macron? Para que provocar a França? Não são só os agricultores da França. A França tem um regime ultraprotecionista de seus agricultores. Desde que milhares de peixeiras invadiram o Palácio de Versalhes e obrigaram Luís XVI e Maria Antonieta a se mudarem para Tuileries, desde essa data, qualquer governante francês morre de medo dessas manifestações populares. A França é ultraprotecionista e não vai mudar. Mas não é só a França, presidente Lula. A Polônia chegou a negar apoio à Ucrânia. A Polônia tem sido um dos países que mais entusiasticamente tem apoiado a Ucrânia quando entrou numa questão comercial dos produtos agrícolas produzidos na Ucrânia. Na Alemanha, tratores e caminhoneiros pararam o país inteiro. Na Holanda, a mesma coisa. A Europa é protecionista, presidente. E ela quer também controlar a Amazônia, presidente. Então, é uma questão que precisa ser vista do ponto de vista comercial. Não torne isso mais uma questão diplomática, porque aí complica ainda mais a assinatura dos acordos. Rafael Macris, super terça, Trump versus Biden, o que é melhor para o Brasil? E como é que fica essa questão do acordo Mercosul-União Europeia de produtos agrícolas? Bom, Capês, primeiro que desde o início, quando começou a se desenhar essa disputa das primárias norte-americanas, já estava, na minha visão, praticamente definido quem seriam os candidatos, Trump versus Biden. Hoje o Trump já tem por volta de 1.000 delegados, frente a nem 100 delegados da Nikki Haley, ou seja, já tem 90% aí dos delegados conquistados. E o Biden também tem mais de 80%
dos delegados conquistados. Ele acabou passando por alguns votos de protesto aí, principalmente por conta da população árabe ter algumas divergências e não aceitar muito a posição do Biden alinhado com Israel. Então ele perdeu um pouco de força com isso, mas já está se desenhada a disputa e a gente pôde observar nas últimas semanas que o Trump já começou a virar a metralhadora para o Biden. Não discutia nem mais as questões com a Nikki Haley. O seu adversário já era o Biden, porque a disputa norte-americana já começou. E um ponto de atenção nessa disputa toda e que vai fazer diferença lá na frente são os votos que tanto Trump quanto Biden não tiveram dos seus partidos, respectivamente dos republicanos e dos democratas. Essas pessoas podem lá na frente decidir entre não votar, ficar em casa, votar no candidato do seu partido ou, por conta da sua insatisfação, votar até no candidato do outro partido. E, na minha opinião, o Trump sai com uma certa vantagem, por dois motivos. Primeiro, por conta da inflação que vem crescendo nos Estados Unidos. Muita gente fala que a economia norte-americana está boa, mas está pesando sim no bolso do norte-americano, que vem reparando que os preços dos alimentos, por exemplo, estão mais altos hoje do que no começo do governo do Biden, e também por conta de alguns norte-americanos achando, de certa forma, o posicionamento do Biden fraco com relação às guerras, tanto da Ucrânia quanto do Oriente Médio. Essas duas questões para os americanos nacionalistas e que se preocupam muito com a questão econômica com o seu bolso, podem dar uma vantagem para o Trump. Daniel José, além vamos falar o português claro, da derrota dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Foram 100 bilhões de dólares para lá e morreram mais de 500 mil soldados ucranianos. O país está perdendo 20% do seu território. Se essa guerra continuar, vai perder 40% do seu território. Além da falta de autoridade dele no Oriente Médio, porque ele coloca ali a frota naval apoiando Israel. Manda 14 bilhões de dólares para apoiar Israel. E diz para o Netanyahu fazer A, o Netanyahu olha para ele e fala, você não manda nada, e continua fazendo o que ele quer. O principal problema do Biden, a par dessas guerras, não é a questão da fronteira com o México, onde estão entrando milhões de pessoas sem qualquer tipo de controle e alterando completamente a economia norte-americana? Olha, isso é um tema super sensível para a sociedade americana, eu concordo, e que para o americano médio é uma prioridade muito maior do que o que está acontecendo em outro lado do mundo. Agora, o que eu identifico sobre o Biden é que hoje ele é uma sombra do que ele já foi no passado, né? Ele já está com uma idade muito avançada e já tem vários sinais de enfim, ter atingido, enfim, limites, assim, cognitivos mesmo, né? Ele faz confusão com nomes de países, ele faz confusão com coisas muito básicas. Ele, depois de uma fala, vai cumprimentar uma pessoa que não está ali, não tem ninguém, ele vai cumprimentar o ar, enfim, cai toda hora. Tem uma série de eventos que acontecem ali, que aconteceram nesses últimos anos, né, nessa gestão Biden, que, de alguma maneira, passa uma fraqueza e diminui a percepção do resto do mundo de posição de liderança dos Estados Unidos no cenário tanto econômico quanto de segurança internacional. Então, ele passa essa imagem de fraqueza hoje em dia e que dá forças para o Trump conseguir vir muito mais forte nos debates das eleições, né? Acho que as prévias, a gente não precisa nem mais falar, porque já o resultado é dado, os candidatos, muito provavelmente, a menos que tenha algo completamente fora do radar, assim, inesperado, serão o Trump e Biden. E, enfim, no ponto de vista, essa questão, no que tange a relações internacionais, a imagem que o Biden projeta de fraqueza incomoda muito o americano e em questões que, inclusive, tem um papel fundamental na sociedade americana, como é a fronteira com o México. Eu concordo totalmente. Assim, refletindo nessa fala do Lula sobre o Macron ser protecionista, eu acho muito engraçado, muito cômico até, porque tem, por acaso, país
se você olhar para o Brasil, assim, é um dos países, é a nona economia do mundo, mas representa só 2% do comércio internacional. É um país extremamente fechado. Todo mundo conhece alguém que, quando vai para os Estados Unidos, pedem para trazer alguma coisa de volta, um iPhone, não sei o quê. O Brasil é uma economia extremamente fechada. O Mercosul não é uma plataforma de comércio, de livre comércio, como são outras plataformas ao redor do mundo. E o Lula não tem que falar nada de outros governos, porque se a França é protecionista na agricultura, o Brasil é extremamente protecionista na indústria e o Lula vive para agradar esses empresários industriais. João Belutti e Rica Menor, estamos acabando com o tempo, tem 50 segundos, mas sabe minha preocupação? É até constrangedor. Como é que o Biden vai caminhar até o púlpito para debater com o Trump? Que ele mal está conseguindo caminhar, ele anda que nem o Robocop, com as perninhas coladas ali, e também está fazendo muita confusão. Ele disse que teve com o François Mitterrand, e não foi no Centro Espírita, que o François Mitterrand morreu em 1996. Como é que vai ficar isso? Rapidamente, você. Vai ser uma tragédia ou não? Eu só ia colocar que o Trump ele vocaliza essas vozes conservadoras que sempre foram silenciadas, né? Que os Estados Unidos lutam pela sua própria sobrevivência enquanto país. E vou deixar o Rica complementar, porque o tempo está estourando. Eu acho que os democratas têm um candidato muito fraco. Realmente ele tem se complicado, o Biden, e acho que isso vai fortalecer ainda mais as chances do Trump se tornar de novo o presidente dos Estados Unidos.